chamar aqui então o Carlos Guimarães para falar com a gente. Carlos, primeiramente, boa noite, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite, né, de participar do programa, né, é o quarto programa que a gente faz aí na Série A com um convidado externo para falar do nosso adversário e bater um papo legal também sobre futebol. Aqui a gente fala de Avaí, mas também gosta de falar de futebol, né, em geral. E além do teu boa noite, eu queria emendar uma pergunta aqui, né, sobre o Internacional. O Inter que mudou recentemente de treinador, né, o Mano Menezes, conhecidíssimo treinador, assumiu o Inter aí nos últimos há 2 jogos, né, contra o Fluminense e contra o Independente Medellín. Ganhou os 2 jogos por 1-0. Já dá para ver alguma coisa assim da famosa mão do Mano no time do Inter? O que ele mudou em relação ao time do antigo treinador, o Cacique Medina? Boa noite. Olá, pessoal, boa noite, prazer participar com vocês, para a gente falar algumas coisas aqui do futebol do Sul, do Rio Grande do Sul, no caso, né? Todos estamos na região Sul, afinal de contas, né? Santa Catarina também pertence à região Sul. Queria dizer que eu conheço a Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, e é maravilhosa. Aquele trecho ali eu gosto bastante do litoral norte catarinense, né? Governador Celso Ramos até Bombinhas, Porto Belo, chega até Camboriú. Eu gosto bastante desse litoral norte de Santa Catarina. Carlos, desculpa te interromper. Esse recorte do nosso litoral é chamado de Costa Esmeralda, pela cor da água. Então é um lugar especial mesmo do estado. Está um pouquinho poluído? Está um pouquinho poluído. Mas já foi mais paraíso, mas ainda tá bonito. E uma vez, cara, eu me perdi por aí, porque o Governador Celso tem um monte de subida, descida, tem um monte de morro, né? Para chegar nas praias, eu me perdi uma vez nessas praias de Governador Celso Ramos e bateu um certo desespero, eu lembro, porque eu estava no meio do nada, e se falhasse alguma coisa no automóvel ali, no carro, eu não teria, eu acho que nem socorro, mas me achei, tanto que eu estou aqui. E acho que pelo menos o visual estava bonito aquele dia. Tava um dia bonito e o visual estava bonito. Cara, para a gente falar do Mano Menezes e numa comparação com o Cacique Medina, eu acho que é inevitável que a gente fale sobre o trabalho do Medina aqui, né? Porque qualquer tipo de comparação vai ser favorável ao novo treinador. O trabalho do Medina foi uma grande decepção. A gente, quando acompanha futebol, a gente olha assim, o time e pensa, pô, esse cara quer atacar, esse cara quer defender, esse time joga no contra-ataque, esse time propõe mais o jogo, é um time que tenta tocar a bola, um time que tenta valorizar a posse de bola. O time do Internacional não tinha nada, tu não sabia a proposta, enxergava, o time não sabia o que ele queria. E na hora dele explicar, só dizia, que era um time protagonista, mas não se via isso. O resultado foi o Inter eliminado pelo Globo na Copa do Brasil, um péssimo campeonato gaúcho, em que o Inter fica em terceiro, né? O Inter é eliminado pelo Grêmio por conta do saldo, tomou 3-0 dentro do Beira-Rio, mas fica em terceiro no Campeonato Gaúcho, atrás do Grêmio e do Ipiranga de Erechim. Tem dificuldades para se classificar e não consegue em nenhum momento mostrar um bom futebol. O Inter não consegue superar adversários que foram fraquíssimos no Campeonato Gaúcho, como, por exemplo, o Guarani de Bagé, que acabou rebaixado. O Inter não vence. Então, é uma campanha muito ruim. Nessa comparação, qualquer treinador que fizesse alguma coisinha já teria uma vantagem. O que o Mano Menezes fez? Com uma característica que é muito dele, não só dele, vários treinadores têm isso, mas ele tem também, ele tratou de fechar a casinha. Primeira coisa, ajeitar os problemas defensivos que o Internacional mostrou durante todo o Campeonato Gaúcho e durante a Copa do Brasil, embora tenha sido só um jogo, né? Saiu o Vitor Cuesta, que era um problema para o Inter, é um jogador que tem muito nome, tem cartaz no futebol nacional, mas estava realmente muito mal. O Rodrigo Dourado agora está voltando, mas também foi um jogador que comprometeu, e comprometia bastante. Ele ganhou o reforço do Rodrigo Moledo, que foi fundamental para estabilizar essa defesa, um jogador seguro atrás. Obteve sequência com o Bustos e ganhou o reforço do René. Então, esse sistema defensivo ele ficou mais forte e um defeito que o Medina tinha. A linha do Inter era muito alta, jogava com linha alta, porque ele queria que a defesa... E uma defesa com linha alta, com jogadores lentos e sem recuperação, um abraço para contra-ataque. E foi o que aconteceu com o Inter. No meio de campo, ele recolocou o Edenilson numa função em que ele joga melhor, tira o Edenilson da ponta. O Medina tinha colocado o Edenilson como ponteiro direito, para vocês terem uma ideia. Depois colocou mais no meio, mas colocou como ponteiro direito. Colocou o Edenilson mais para o meio, ganhou reforço de um jogador que tem jogado muito bem, que é o Carlos de Pena, que é bom jogador. E na frente trocou
para um sistema mais estável, um 4-1, 4-1, uma coisa um pouco mais dentro de uma normalidade que eu acho que o Inter deveria jogar. O resultado é que o Inter venceu na sequência, são 2 jogos com o Mano, né? São 2 vitórias por 1-0, tendo estabilidade defensiva e sendo funcional no ataque, com 2 gols do alemão. A gente pode desenvolver um pouquinho mais o alemão, que vocês conhecem bem também de Santa Catarina, mas em princípio é isso, viu, Felipe? Eu acho que a estabilidade defensiva que o Inter precisava, o primeiro procedimento do Mano foi esse, estabilizar a defesa, e depois ele ainda tá, não é um time pronto, tá? Ainda tá colocando melhores alternativas para melhorar também o setor ofensivo. Carlos, eu não consegui acompanhar o jogo com o Mano Menezes no Brasileiro, mas o que a gente normalmente vê do Mano é até uma rápida organização defensiva do time, né? Ele organiza rapidamente as equipes e aí depois ele tenta evoluir na parte ofensiva, mas ele normalmente sempre de trás para frente arrumando o time, né? Esse jogo com o Avaí, apesar do estilo do Barroca de querer propor jogo, tal, mas em tese um Avaí mais defensivo, isso não pode ser um complicador para o Mano no início de trabalho, já que talvez ele não tenha ainda esses processos esses mecanismos ofensivos ainda treinados, né? Será que o que o Inter espera? Espera um Avaí saindo um pouco mais, como o Barroca gosta de fazer, né? Ou um Avaí segurando? Eu, na minha opinião, tentaria segurar bem para botar o Mano Menezes numa situação desconfortável. Acho que se o Avaí for pro jogo, talvez ajude o Mano, né? Eu também acho, Felipe. Esse jogo também é um desafio. O primeiro jogo do Mano em casa. Os outros 2 jogos foram fora. O Inter jogou no Rio e jogou na Colômbia. Então, é o primeiro jogo em casa. E esse cenário ainda não foi apresentado ao Inter, que é o cenário de um time mais fechado, de um time que coloca um bloqueio ali na frente da área, e o objetivo da outra equipe é tentar furar esse bloqueio. Esse desafio ainda não foi colocado para o Mano Menezes. Mas uma coisa que me chamou a atenção, mesmo nos jogos fora de casa, nas 2 vitórias que o Inter conquistou, o time atacou com bastante gente. Não foi um time só na transição. O gol do alemão contra o Fluminense é um gol construído. O gol do alemão contra o Independiente Medellín é um gol em que o Rodrigo Dourado pisa na área. A assistência do Rodrigo Dourado. Ele é um volante que se desprende. Então me chamou a atenção que, para um treinador defensivista, em geral, num jogo fora de casa, em que, vamos lá, teoricamente o empate poderia ser um resultado até certo ponto agradável, até no início do trabalho, um volante se desprender dessa forma e tendo essa liberdade é sinal que ele proporcionou isso. E no jogo contra o Fluminense, o time propôs jogo. O Inter jogou no campo do adversário em alguns momentos, o gol sai dessa forma, com bastante gente no campo do adversário. Eu acho que sim, o Mano Menezes vai preparar esse jogo contra o Avaí de uma forma a propor jogo, tá? Com o contexto bem apresentado. Primeiro jogo do Mano no Beira-Rio, primeiro desafio que ele tem diante da sua torcida. A torcida se empolgou, porque também, repito, qualquer comparação seria positiva. Eu acho que o Beira-Rio vai estar bem cheio, tá? Eu acho que vai estar bem cheio, porque é domingo, às 7, mas não é um horário tão ruim quanto 8h30, 9 da noite, é um horário ok para o pessoal ir para o futebol, 7 horas. Então, acho que vai estar bem cheio para ver o Mano Menezes. E dentro desse cenário, que é o cenário que eu imagino também, eu concordo com você, para mim o Avaí, o que o Avaí tem que fazer é bloquear, tá? Neutralizar, evitar de o Inter propor alguma coisa. Se o Avaí oferecer campo, oferecer espaço para o Inter vai fazer a transição, vai jogar em contra-ataque. Então eu acho que é esse cenário que ele vai ter pela frente, e é um cenário que ainda o Mano não teve claramente. Mas, em termos de indícios, deu para ver que em alguns momentos, especialmente no jogo do Rio de Janeiro, o time conseguiu propor. Então, esse é um desafio, sim. O desafio de encontrar a defesa fechada, mas eu acho que o Inter propôs jogo contra o Fluminense, ainda está no caminho de ser um time mais agressivo, né? Alguns momentos, sim, é um time que recolhe o campo e tal, mas eu acho que vai ser esse o desafio, sim. É um desafio que eu acho até bom para o Mano, viu? Queria emendar com uma pergunta para o Carlos, né? Como tu falaste anteriormente, o Medina não deu certo lá. Aqui na Argentina ele fez uma ótima campanha com o Talleres ano passado. Aliás, Talleres brigou pelo título com o River, mano a mano, até quase a última rodada.
Foi por isso, né, que foi contratado pelo Inter, né? O estilo dele é um estilo propositivo, de propor jogo. Então, agora eu assisti alguns jogos do Inter no estadual, né? Não assisti agora a jogos com o Mano Menezes no Brasileirão. Mas a pergunta é a seguinte: tu achas que pode ter sido uma carência desse tipo de jogadores para esse tipo de jogo que ele teve no elenco, ou que fez ele não dar certo, e agora o Mano conseguiu se adaptar mais fácil porque o estilo dele de jogo é mais acorde com os jogadores que compõem o elenco do Inter? Poderia ser isso? Ariel, eu acho que tem uma coisa muito séria dentro do Internacional já de algum tempo, que é o contexto do Inter. Mas porque o Grêmio era assim. Aqui no Rio Grande do Sul o negócio é pesado, gente. É um negócio pesado pra caramba, porque quando um não ganha, o contexto fica muito desfavorável. E hoje é quase insuportável assim, o contexto do Inter, né? E eu falo abertamente isso, porque como eu me relaciono com as pessoas que estão fazendo futebol no Inter e até com as pessoas que torcem pelo Inter, dá para dizer que é um contexto insuportável que uma vez pertenceu ao Grêmio. Onde está essa carência? O Inter vem de uma década que contou com rebaixamento, isso é muito pesado para contexto, que contou com muita briga interna. O Inter teve uma eleição terrível. A última eleição para presidente do Inter foi a penúltima, perdão, a última não, mas a eleição terrível, foi um horror. Esse processo eleitoral da década no Inter, e contou com o Grêmio ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Isso tem uma interferência gigantesca. E mais, ganhando Libertadores e Copa do Brasil com um bom futebol, com futebol bonito, com futebol de toque, com futebol atraente. E o Inter, nesse período, jogava um futebol muito reativo, um futebol meio que inverteu a tradição, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a tradição é o Grêmio ter um futebol mais pegado, um futebol mais reativo, historicamente, desde os anos 80, passando pelo time do Filipão e tal, e o Inter tem um futebol mais acadêmico, um futebol mais vistoso. Inverteu. O Grêmio passou a jogar bonito, o Inter passou a jogar, entre aspas, feio, né? Porque isso é meio subjetivo. E isso tortou a mentalidade dentro do Internacional, mas assim, ó, de um jeito que fez com que o Inter hoje tivesse muita dificuldade e muita tranquilidade em encaixar um caminho. Tem a figura muito forte, que é a figura do Fernando Carvalho, que gosta de um futebol mais reativo, e a figura do Carvalho é presente, e essa direção prometeu acabar com o que a gente chama de carvalhismo. Então ela chegou com um conceito, só nós vamos ter o novo, inovação. E aí contratou Miguel Ángel Ramírez. Essa foi a grande carteada, assim, treinador que era do Del Valle, jogo de posição, não deu certo. Não deu. Com a Aguirre, mais ou menos, e com o Medina não deu certo. Não conseguiu. Eu acho que por alguns motivos. Tá? Política interna do Inter, se não apresenta resultado, não vão dar tempo. Não vão dar tempo aqui. Vão matar o treinador. Não dá tempo. Esse histórico recente que eu mencionei, isso aí pesa muito. Terceiro ponto, a opinião pública diante do Inter ela é muito pesada. E aí envolve imprensa, envolve influenciador digital. Aqui tem um peso terrível para o influenciador digital para, inclusive, dizer o que o clube faz ou não faz. Tem. E, especialmente, característica de jogador. Os dois principais jogadores de meio de campo do Inter são Edenilson e Tyson. Como é que eles jogam? Como é que o Tyson gosta de jogar? Conduzir bola, velocidade, transição, contra-ataque. Edenilson, infiltração, contra-ataque. Vai querer um jogo propositivo? É aquela coisa que a gente brinca, Ariel. Não dá para fazer uma macarronada se a gente só tem feijão, né? Então, os ingredientes eles precisam estar à disposição para quem quer fazer uma determinada comida. No futebol é a mesma coisa. Vai ter jogador que quer voltar para jogar em transição, não vai conseguir ter um jogo de toque com esses caras. Isso aqui também pesou no Internacional. Ô Carlos, até Silva, desculpa ter entrado, mas nessa linha que o Carlos comentou, Carlos, e a parte da montagem do elenco, escolha de treinadores, porque são perfis completamente diferentes, né? O técnico do Independente Del Valle, me fugiu o nome agora, o Ramírez. Do jogo posicional e tudo, o Independente Del Valle jogava um futebol muito bonito também, e surpreendeu quando a gente assistiu os jogos deles, né? E aí depois eles mudam para o Aguirre, que é um sistema muito rudimentar, entre aspas, de futebol, né? Linhas próximas ali, normalmente é uma marcação mais baixa e transição, aí depois traz o Medina querendo propor de novo e depois volta para o Mano. E isso com um elenco, não dá para mexer o elenco toda vez que troca o técnico, né? Então, por isso também a chegada do Paulo Autuori, se detectou esse tipo de problema no Inter, quem que estava montando, como que chegaram
a essas conclusões, né, que me parecem precipitadas nas escolhas dos técnicos, né? Não tem uma linha, né? Quer dizer, não tem um raciocínio, a gente quer chegar em tal ponto e a gente vai seguir até lá. Felipe, eu acho que essas diferenças de rumos no Internacional, elas são mais ou menos o seguinte, ó. Falei agora há pouco que eu me perdi aí em Governador Celso Ramos, tá? Vou fazer uma analogia. É aquela coisa, eu penso em ir para a praia por um determinado caminho. Aí eu estou perdido nesse caminho, eu vou voltar para uma praia que eu conheço. É mais ou menos isso, entendeu? O Inter, essa direção assumiu o Inter, e eu acho que é uma direção bem intencionada, tá? É uma direção bem intencionada, mas talvez não tenha entendido muito bem a força desse contexto. E é difícil, porque é um contexto muito pesado. Ela chegou querendo inovar, tá? Querendo um novo paradigma até de gestão para o futebol brasileiro. E isso teria como assim, carro-chefe o campo. E aí contratou o Ramires. O Ramires foi o treinador mais conceitual que eu já convivi aqui, Felipe. Olha, já convivi desde 99, gente, assim, com treinador de futebol, inclusive com o Autori como treinador. Eu nunca vi um cara tão conceitual e ortodoxo dentro do conceito. É aquilo e o jogador tem que fazer isso. Ponto. Não interessa se é o jogador A ou o jogador Z. É isso. O cara é obcecado pelo modelo. Eu acho isso uma qualidade em termos de convicção, mas um erro em termos de prática, porque eu acho que o futebol ele vai dando respostas diferentes. Não deu certo o Ramires. E aí é o seguinte, precisamos de pontos. Coisa está feia, precisamos de pontos. Traz o Agui que já dá uma segurança. Foi isso. Nesse ano, agora eu acho que com mais calma a gente vai conseguir implementar aquilo. Vamos trazer um cara que também é conceitual, mas que é mais flexível. O Medina realmente, ele não é tão inflexível quanto o Ramires. O Ramires, ele teve problema de relação aqui, ele não conversava direito com o jogador, né? A gente sabe a força que tem o corredor de um vestiário, né? Tem que ver, o Medina era um cara super querido, super afável. O Medina era um cara que os jogadores gostavam, mas não deu certo, porque ele também não conseguiu entender a leitura desses contextos. Da mesma forma, precisamos de pontos, senão vai dar problema. Já saímos da Copa do Brasil, perdemos o título gaúcho, vai dar ruim. Na Sul-Americana, empate com o Guairenha em casa, o negócio é pesado. Vamos precisar de pontos, Mano Menezes. É tudo uma troca para algo mais funcional. É aquela coisa, é uma decepção, talvez, para a direção, eles entenderem que o conceito que eles imaginaram para o futebol do Inter, ele não deu certo. E realmente não deu. É o problema também de treinador muito conceitual, né? Eu acho que uma leitura de contexto é fundamental. O Mano Menezes chega para conquistar pontos, para ser o treinador funcional. O time não vai brilhar, mas a gente vai brigar por alguma coisa. Antes de emendar mais uma perguntinha para o Carlos, vou dar um alô pro pessoal que está no chat aqui. No último programa, eu levei um puxão de orelha no chat ali, que disseram que eu esqueci do chat, realmente. O cara fica entretido, às vezes, aqui no papo e acaba esquecendo, né? Vou dar uma boa noite para a Alice Machado, a primeira, dar uma boa noite aqui. O Diego Canhete, diretamente de Presidente Getúlio, lá no Vale do Itajaí, está sempre com a gente aqui. Adrian Gonçalves, Lucas Cardoso, Leonardo Silveira, Rodrigo Adolf, o Rafael Alves de Aguiar, a Kátia de Paula. Ô, Cacá, tudo bom? Bom te ter aqui. Diego de Souza, ela está aqui com a gente no chat. Eu queria te perguntar, Carlos, era mais ou menos sobre isso. Tu falou da questão do Mano Menezes, né? Ser um treinador assim, mais. Não sei se tu pudesse falar pragmático, tu não falasse isso, eu estou falando, mais, quer buscar mais resultado. E ele tinha uma identificação, eu acho, né? Acompanhando aqui a distância, maior com o Grêmio, né? Pela Série B lá 2005. Mas eu vi que o primeiro ato dele como treinador do Inter na rede social foi postar uma foto dele fardado lá de Inter, acho que ele foi auxiliar, não sei o que ele foi campeão de alguma coisa com o Inter lá no início dos 2000, acho. E eu queria saber sobre o clima, né? Se o Mano Menezes mudou aí o clima do Inter, porque tem uma expectativa, pelas notícias que eu estou lendo, de casa cheia domingo, né? O Inter está fazendo promoção para os seus sócios, né? Sócios de 4 categorias aí vão entrar de graça, seriam sócios que pagam ingresso, né? Eles pagam um desconto, mas enfim, vão entrar de graça, expectativa de 30 mil pessoas para cima, né? Que para um jogo de início de Série A realmente é um bom público. Como é que a maré mudou, assim, realmente o Mano Menezes trouxe um bom clima, assim, a relação entre time e torcida aí do Inter? Felipe, eu acho que sim. Eu tenho certeza que o Beira-Rio vai estar lotado. Eu estou escalado para esse jogo, eu vou fazer esse jogo e vai ser um prazer aí ver também o início do Mano Menezes.
Mas eu acho que também dobrou uma espécie de ceticismo que a torcida tinha em relação ao Mano. Mesmo com todos os problemas que o Inter teve com esses treinadores, tem uma grande parcela. Aqui eu brinco que a torcida do Inter é dividida entre os abelistas e os cudesistas, né? Porque a passagem do Cudê foi muito marcante por aqui. É uma passagem que deu esperança para o time realmente jogar um futebol muito bonito. E o Cudê fez um trabalho muito bom aqui, saiu com o Inter na liderança do campeonato. E o abelista é aquela coisa mais assim, mais com valor sentimental, né? Com aquela associação ao Fernando Carvalho. Então tem essa divisão. Os cudesistas não queriam o Mano Menezes. Eles queriam um nome que também fizesse o time jogar um futebol bonito, porque eles são forjados nessa ideia do Inter jogando futebol bonito, não do Inter jogando futebol pragmático. Então o Mano Menezes foi meio que rechaçado. E a outra turma também não tinha assim, assina agora pelo Mano Menezes, também não tinha isso não, porque o Mano vem de trabalhos que não são muito bons, especialmente em Palmeiras, ele tem uma passagem muito ruim pelo Palmeiras, pelo Bahia não foi uma boa passagem, a última pelo Cruzeiro, pior ainda, o Cruzeiro é rebaixado, ele não tem não há boas recordações dos últimos trabalhos do Mano Menezes. Há todo um histórico de um cara que teve problema lá na discussão com Bahia e Flamengo, com o Gerson, depois teve uma com o Daniel Alves, quando jogou contra o São Paulo, e discussão em outras esferas, de um cara assim que estava meio antipático, né, dentro do cenário. Tinha um nome que era mais agradável que o do Mano aqui, que era do Lisca, e muita gente queria o Lisca para ser treinador do Inter. E o Mano chega com essa desconfiança. Só que daí tem uma coisa que dobra hoje a opinião pública, aí é uma tese mais de comunicação do que de futebol, gente. Que se tu faz uma imagem boa na tua apresentação, se tu apresenta um cartão de visitas bonitinho, tu dobra o pessoal. E foi o que a assessoria, eu conheço, a assessora do Mano é a filha dele, a Camila, tá? A Camila é minha amiga, ela estudou comigo. Conheço a Camila há muito tempo. E ela é muito competente. Primeiro que a Camila deu um banho na assessoria do Inter. Nossa, ela deixou a assessoria do Inter do tipo... Poxa, o marketing do Inter, né? Nossa, foi a melhor ação de rede social que o Inter teve nos últimos tempos. E tudo pela assessoria do Mano. Quando você dobra essa imagem e colocou um cara que soube falar direitinho tudo sobre o Inter... Você, opa, esse cara tá muito... Primeiro, o Mano chegou muito bem informado. Muito bem... compreendendo muito bem o cenário do Inter. E aí dobrou todo mundo. Conquistou o resultado, a torcida já abraçou o Mano. É rapidinho, né? O amor, ele vai rápido. O amor e o ódio no futebol, eles vão rapidinho, né? Com o resultado, você ama. Junta isso uma imagem bonita. E o Mano tem expressado muito bem, tem falado muito bem sobre as coisas do Inter. Ele está muito, 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 muito bem informado. E também porque os últimos treinadores eles tiveram problemas de comunicação, né? Alguns nem se esforçaram para melhorar o português, né? Isso aí é uma coisa... Eu sou meio... Não gosto muito disso. Eu acho que o cara, quando tá aqui, ele tem que dar uma esforçada, né? Tá aí o D'Alessandro, eu sei que vai ter um gancho pro D'Alessandro, tá aí o D'Alessandro que não deixa mentir, ele fala português muito bem desde o início, porque ele aprendeu a falar, e os caras agora... Medina não se esforçou para falar português, o Ramires não se esforçou para falar português. Isso aí cria um ranço, né? A antipatia ao estrangeiro também foi forte. A torcida abraçou o Mano, pelo resultado e pela imagem conquistada nessa primeira impressão. Mas, Carlos, nenhum argentino fala português tão bem quanto o Ariel. Não sei se tu conhece o Miguel Livramento, talvez tu conheça o Miguel Livramento, que é um comentarista. Sim, claro. O Ariel aprendeu português ouvindo na rádio, lá em Buenos Aires, o Miguel Livramento de Ondas Curtas nos anos 90. Que espetáculo. Dele, assim, é de diplomata. Impressionante. Que espetáculo. Obrigado, mas não é para tanto, não é para tanto. Emendando aí o que o Carlos falou do D'Alessandro, né? Ele voltou para o Inter, imagino que o sonho dele era conquistar o torneio gaúcho e aí poder se retirar campeão, não deu certo, ele acabou sendo eliminado, e agora fez, acho que um jogo, né, no Brasileirão e ele se retirou. Tu achas que ele vai cumprir um papel dentro do Inter, digamos assim, por exemplo, no Avaí, está o Marquinhos, que depois que deixou a função de jogador ativo, ele continua no clube como manager, diretor, hoje em dia meio como um nexo entre o elenco e a dirigência, né? Tu achas que o D'Alessandro tem um perfil para continuar no Inter exercendo uma função desse tipo? Olha, eu acho que sim, mas eu acho também que não como um treinador, né? O D'Alessandro quer ser treinador. Ele tem como objetivo treinar. Ele não quer muito essa função diretiva, essa coisa executiva, essa coisa meio cartola dirigente. Ele não quer, ele quer ser treinador.
E para ser treinador, eu acho que aí é uma coisa que não é sobre o D'Alessandro, não é uma coisa que eu penso, né? Sobre. Eu muito critiquei, vou manter minha linha de coerência, como eu muito critiquei o Dunga, cuja primeira experiência como treinador foi a seleção brasileira, e eu acho que para chegar na seleção brasileira precisa fazer alguma coisa. Acho que o D'Alessandro pode começar por baixo, né? Pode começar treinando o Inter Sub-20, se quiser treinar aqui, um time de base ou um time menor na Argentina, vai conquistando caminhos e depois chega até o profissional. Ele quer treinar, ele não quer ser dirigente. Então, eu acho que ele vai ser um bom treinador até o D'Alessandro, mas, né, assim como o seu amigo Marcelo Galhardo, do River Plate, acho que começa aos poucos, né? Vamos devagar, assim, até chegar no principal do Inter. A última experiência, e talvez única, no passado recente do Inter, foi com o Fernandão. O Fernandão, ele tem como primeira experiência de treinador o time principal do Inter. E ele não deu certo, houve muitos problemas na era Fernandão como treinador, não funcionou. Então, uma segurada, né? Eu acho que ele vai ser um bom treinador, mas passo a passo, assim, né? Carlos, uma coisa que eu quero sobre o jogo também, tá falando sobre clima, né? Tá o Mano com a torcida. Como é que o Inter está ainda disputando também a Copa Sul-Americana? Tem jogo dia 5, né? Lá no Paraguai contra ou a Guairenha, né? O Inter está disputando a liderança do grupo com esse clube paraguai e passa só um time de fase, né? Tudo bem que o Paraguai não é tão longe aqui da região sul, né? Mas assim, como é que está a divisão de atenções do Inter, né? Série A e Copa Sul-Americana. Existe uma perspectiva de o Inter priorizar um jogo ou outro ou não? Deve vir com força máxima nos dois? Felipe, eu acho que ainda não tem previsão disso, até porque tem um espacinho entre um jogo e o outro. O Inter, por exemplo, jogou contra o Medellín na Colômbia. No jogo anterior, utilizou força máxima e vai com força máxima para a partida contra o Avaí. Não deve ter preservação. Acredito que não, né? O jogo é quinta-feira e é no Paraguai, não é tão longe assim. E aí o Inter volta para um compromisso em Caxias do Sul contra o Juventude na próxima rodada. Acho que não tem a preservação, não, até porque o Inter sai cedo na Copa do Brasil, sai cedo no Campeonato Gaúcho, ou seja, não disputa as finais, não passa de fase na Copa do Brasil. Eu acho que se tivesse uma Copa do Brasil no meio, sim, aí teria uma tripla divisão aí. Mas como não tem Copa do Brasil, o Inter não deve preservar, não. O calendário deu uma facilitada para o Inter esse ano, né? Sul-Americana não é uma competição tão extensa assim, são 6 jogos na primeira fase, depois tem mais o que? Uma competição de 10 jogos, né? Mas vai ter que 50 jogos para arredondar aí até o final do ano, tirando o estadual. O estadual foram 13 partidas do Inter, vai ser uma temporada de 60 jogos, que não é uma coisa perto do calendário brasileiro, que tem 80, tem time que o Palmeiras naquele ano fez quase 100 jogos, então calendário de 60 e poucos jogos, eu acho que não é uma coisa assim muito desgastante, não. E ainda mais nessa altura do campeonato. Depois, o Inter vai jogar uma final da Sul-Americana e tem um compromisso meia boca aí no Campeonato Brasileiro. Bom, aí é uma outra história, né? Mas nesse momento eu acho que não vai ter essa preservação, não.